vários tipos, né, de assédio. Eu estudava numa universidade presbiteriana, uma instituição presbiteriana. Sou filha de pastor, então eu tinha bolsa lá. E aí a condição que eu tinha era de estudar nessa faculdade por não pagar. Eu tinha um grupo e a gente estava fazendo um artigo científico com uma professora da matéria de laboratório de redação. Uma vez na sala, houve uns questionamentos do professor e eu fui levantar a mão, né? Eu nunca entendia o que eram exatamente algumas coisas, questões, porque eu não tinha acesso lá na cidade. E ele perguntou assim: você quer ser comunicadora? Falando desse jeito. Ela gostou do nosso artigo, que tinha a temática de Adolf Hitler, o mestre da persuasão. E aí a gente levou isso para a semana de comunicação. Nós começamos a divulgar para o pessoal para ir ver, né, a nossa apresentação e tal. A gente postou o convite no Facebook da faculdade, na página do evento mesmo. E aí começaram alguns comentários negativos falando que, como assim a faculdade deixou alguém falar sobre Hitler? O professor, numa sala, nos disse, tanto para mim quanto para outras 5 meninas que eram da turma, a turma tinha 60 pessoas mais ou menos, e ele disse que se os meninos estavam ali na sala procurando mulher, era para ir para o curso de Direito ou Arquitetura, porque Engenharia e TI, Informática, só tinha canhão. Falei, o que a gente faz? A gente apaga, a gente deixa? O que acontece? Porque as pessoas estão atacando a gente. E as pessoas falavam que, mas basicamente chamando a gente de nazista, o que não tem sentido. O que a gente queria mostrar era o discurso do Hitler, só isso. Nós ficamos muito mal, eu me senti muito mal. Primeiramente, eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu fiquei super perdida, porque eu fiquei, como assim? Pessoas estão falando tudo isso. Não fazia sentido para mim, primeiramente. Um outro caso foi com outro professor, não foi com o mesmo, mas ele era professor de ética e ele era um professor pastor, inclusive conhecido do meu pai. E aí, num determinado momento, numa aula, ele estava falando de ética, o que é ética e onde a gente encontra a falta de ética na sociedade. E ele disse a seguinte frase, que ser homossexual é ser antiético. Então, quem é gay não é ético. Você não pode ser gay. Assim que a gente postou, o primeiro comentário foi de uma professora falando que a péssima escolha do nome não era legal, que a gente tinha que mudar. Até aí, ok, é a opinião dela. A gente achou meio estranho, mas foi só o primeiro comentário. E aí, a partir do dela, os alunos começaram a comentar, falando que a gente estava fazendo apologia a Hitler, que estava romantizando, um garoto falando que ia me denunciar, a outra garota falando que muitos judeus sofreram com isso, muitas pessoas morreram com isso e a gente estava homenageando, chamando ele de mestre. E aí eu fiquei indignada com aquilo, porque eu não esperava. Só que assim, a galera não estava nem aí, eles estavam com uma agressividade muito grande, que eles não estavam mais respeitando nem o próprio coordenador do curso de jornalismo, então foi bem complicado isso. Uma vez na sala, houve uns questionamentos do professor e eu fui levantar a mão, né? Eu nunca entendia o que eram exatamente algumas coisas, questões, porque eu não tinha acesso lá na cidade. E ele perguntou assim: você quer ser comunicadora? Falando desse jeito, na frente de todo mundo. Ele não me chamou para conversar, eu passei muita vergonha. Eu achei um absurdo. Na época, eu comecei a chorar. Porque eu falei, será que eu realmente escolhi uma universidade certa? Será que eu devia ter escolhido uma outra área? Por que o professor fez isso comigo? Eu me senti um peixe fora d'água. Então, eu decidi não me calar. Então, eu pedi a palavra, ele me deu a palavra e eu questionei. Falei, como que o senhor pode falar isso? Né? De onde vem essa sua afirmação? Em que base? E aí ele disse, base na Bíblia e tudo mais. E aí começou a explicar religiosamente o que ele quis dizer. Aí eu questionei novamente, porque a aula não era de religião, era de ética.
E aí eu falei que tinham outras pessoas na sala que também eram homossexuais, que também se sentiram ofendidas e que eu estava tomando as dores porque aparentemente ninguém ali tinha coragem de falar. A primeira coisa é você tentar entender o que está acontecendo direito, ter certeza, manter a calma, ser paciente e procurar ajuda de alguém, é claro, porque muitas vezes você sozinho não vai conseguir resolver isso. E se não ajudar, apaga mesmo e espera que nada de ruim aconteça. E aí o professor tiveram que tirar as aulas dele da nossa sala, porque foi uma revolta total, assim. Todos os alunos, os 60, se recusaram a ter aula com ele, porque, assim, não só eu, como homossexual, ou outras pessoas também como homossexual, mas os colegas de classe, até aqueles que a gente não tinha tanta intimidade, se sentiam também, não ofendidos, mas tocados com a situação. Se existisse alguma forma de, dentro de uma universidade mesmo, ter um setor, alguma coisa que pudesse dar essa ajuda, ter um psicólogo de plantão, não importa, gente. Quanta gente sofre bullying hoje, um cadeirante, uma pessoa, uma menina que usa uma roupa curta, hoje em dia a gente vê nas redes sociais como é ridicularizada. O bullying em si é uma terminologia da moda hoje, principalmente nas escolas, até bem dos Estados Unidos mesmo, que lá isso é muito famoso. Mas é uma agressão física e psicológica no outro a qual não se enquadra nos padrões que eles acham que é o correto. A discriminação já é mais separação, né? Por exemplo, uma discriminação racial, a questão de cor, de religião, então discrimina-se. Só que também é uma agressão, porque no caso o outro está envolvido nessa questão. E o assédio moral, além de ser a agressão física, moral e também pode ser sexual, tem muita questão da humilhação. Assim como todos os outros têm a questão da humilhação. Só que no assédio, isso fica mais evidente porque, por exemplo, numa empresa, se sofre assédio, você está forçando a pessoa a fazer alguma coisa. A pessoa que tem preconceito, ou a pessoa que está expondo o preconceito contra mim, em nenhum momento vai me perguntar se o meu cartão de crédito venceu, se a minha faculdade está paga, se eu tenho trabalho, se eu tenho que comer na minha casa. As pessoas não se importam comigo. Elas se importam com a minha condição, mas não se importam para me ajudar, se importam para julgar.